Cara, eu acho que nunca a gente vai ter nada igual a 2008, a grande crise financeira mundial. Assim, mas e o que a gente está hoje vivendo, Marco, né? Com crise política, geopolítica, não tem comparação. Não tem. Em 2008, você não sabia aonde enfiar a cara, assim, você não sabia o que ia acontecer. Então, assim, Sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição do Advisor Talks Podcast. Eu sou o Paulo Barroso e aqui comigo Gustavo Araújo. Agora sim, Paulo, muito bacana. Pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso programa aqui do Advisor Talks, entrevistando empresários do mercado financeiro, né, CEOs de instituições. E hoje nós estamos com o nosso amigo Marco Saravalli, que sempre entrevista as pessoas. Hoje ele é entrevistado aqui, então seja muito bem-vindo, Saravalli. muito obrigado, Paulo, obrigado o Gustavo, né, Araújo, que é o isso aí. É o Instagram dele, né? É isso aí. Muito obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho e vamos em frente, né? Seguindo nessa jornada. Aproveitando aqui, Paulo, o Saravalli está com a gente aí organizando o Advisor Talks terceira edição também, né? Que acontece em novembro, reunindo um congresso internacional, players do mercado brasileiro e internacional para falar dos temas que estão movimentando. É sempre um programa independente, um congresso independente. E o que está acontecendo no mercado também. É muito importante a gente ressaltar esse evento. Sim, a gente está ainda fechando os últimos detalhes finais, mas acho que mais alguns dias aí a gente já está divulgando a data, local e tudo mais, né? Com certeza, vai ser um grande evento e um evento principalmente aberto a todos, né? Todos os profissionais da área, não só clientes finais, né, que a gente chama, né, mas principalmente assessores, né, consultores, gestores, advisors, pelo Brasil todo. Todos estão convidados a um espaço público para receber todos. Não, isso é muito legal, assim, né? Porque a nossa proposta toda, quando a gente iniciou o Advisor Talks, era, né? Apesar do nome Talks hoje ser meio um certo clichê, né? Não sei o que, vou fazer um projeto, Talks para cá, Talks para lá. Mas para o Gustavo, para mim, isso sempre teve um significado que ia além do nome Talks. Porque a gente sentia sempre esse mercado financeiro muito polarizado em função das plataformas, né? E a nossa ideia foi sempre de tentar aproximar esses polos e promover o diálogo, né? No final das contas, a gente tá todo mundo está no mesmo barco, né? Então a gente tem que sair um pouco dessa de sou da plataforma A, B, eu sei, e temos que dialogar. Foi aí que a gente começou a ideia do congresso, né? Mas a gente vai trazer mais informações sobre isso em breve, né? Mas assim, Marcão, obrigado pelo seu tempo. A gente sabe que a sua agenda é corrida, você é um cara que produz coisa pra caramba. E vamos lá saber um pouco mais. Então, acho que uma coisa assim, né? Você sempre está entrevistando os outros, né? Então, vamos aproveitar aqui e explorar um pouco mais que você é o entrevistado hoje, né? E sempre com perguntas provocativas e perguntas boas, né? Então, a gente preparou aqui perguntas à altura, hein, viu? Geralmente a gente faz umas inimizades ao vivo. É isso aí. Marcão, conta pra gente assim, cara, como é que é a tua trajetória, por onde você começou, o que você estudou, por onde você passou, entendeu? Boa. A gente quer saber um pouco mais. O pessoal até acha que a gente, eu, né, particularmente sou jornalista, sou marketing, né, sou economista de formação, né, fiz uma graduação na PUC e depois eu fiz na sequência, eu sempre fui muito ligado ao research, né, que a gente chama equity research, né, mas onde eu comecei mesmo foi em 1999, num banco de investimento de um amigo meu. E é aqueles programas de summer, né, que a gente fala, né? Você sai da escola, você precisa, né, fazer uma atividade. E eu fui fazer uma atividade durante o verão ali, dezembro, janeiro, num banco de investimento de um par de amigo meu, que foi um dos sócios do BBA na época. E a gente, praticamente ali naquela época, a gente chama serviço de office boy, né? Entregar, mas foi ali que eu falei, no tempo livre que a gente aprendia. Foi o primeiro pontapé no Brasil. Pontapé que eu falei, comecei a conhecer a Bolsa, né? E naquela época da Bolsa, depois 2000, 2001, eu lembro que tinham aqueles campeonatos, né? Inclusive patrocinados pela própria Folha de São Paulo, que chamava Folha Invest, né? Em 2001. Eu fiz esse estágio, enfim, estágio ali de verão, que a gente chama, né? Summer. E depois eu fui fazer me aprofundar junto com a faculdade. Falei, realmente ele tinha se formado na PUC também. Falei, quero seguir a carreira dele. E fiz a mesma faculdade, coincidentemente. Mas lá em paralelo na Folha Invest, eu falei assim, eu me identifiquei muito com a Bolsa. Naquela época você tinha o Folha Invest, que fosse um jogo ali, né, mais teórico, mas
também com dados práticos. E aí naquela época eu fui um dos campeões, acho que foi um dos 20 primeiros em termos de rentabilidade. Moleque, né? Eu lembro que eles davam como um prêmio alguns cursos para incentivar, né? E dali eu falei, pô, realmente eu quero, né? Entrei na faculdade, comecei a me aprofundar. E aí o meu primeiro emprego no mercado financeiro mesmo foi num processo de trainee do Citibank, na época, né? O Citibank sempre foi muito valorizado, naquela época talvez era mais presente no Brasil, hoje está só de uma forma mais institucional, né? Não tem mais o varejo, vendeu a parte de varejo recentemente. E aí, dentro do meu programa de trainee, eu acabei rodando por várias áreas, mas acabei ficando muito na parte do que a gente chama de middle da tesouraria, né? É muito legal, você aprende coisa pra caramba, que acho que pouca gente vai aprender no mundo todo, que é realmente como uma tesouraria ganha dinheiro de um banco, né, ou de uma corretora. Só que, entre nós aqui, né, ninguém está escutando, mas na área lá tinham, sei lá, 50 pessoas, eu era uma pessoa que chegava lá às 7 horas da manhã com Gazeta Mercantil debaixo do braço e falava, pô, eu preciso ler. Porque, principalmente o middle, né, a minha parte que a gente chama, tinha uma parte ali de reconciliação contábil, enfim, praticamente ali para ver um pouco de risco das operações, mas não tem uma parte analítica. Então, praticamente, eu era o único cara que lia o jornal e falou, pô, galera, mas vamos discutir aí o cenário, mas não é, esse é o objetivo da mesa, né, não do middle, né, ou do back. E aí eu fui procurando estágios e acabei caindo. Aí entrei na trajetória de Equity Research e nunca mais saí. Quem que é o Equity Research? Tem duas principais figuras, né? O sell side, que é aquele cara que emite relatórios, emite opiniões públicas, né? E tem o buy side, que é muito mais o gestor. Eu já caminhei para o sell side, buy side, e aí foi a minha carreira sempre no mercado financeiro, muito ligado a equity, né, ações. E aí nos últimos 10 anos eu acabei assumindo um pouco mais o papel de estrategista mesmo, que acaba falando um pouquinho mais de alocação, né, mas sempre fui muito fã e sempre gostei e adoro o mundo das ações, né, porque eu acho que a hora que você avalia uma empresa, né, o mercado, você tem que avaliar o cenário econômico, tem que avaliar todos os investimentos. Então, um resumo rápido aí Legal. do meu início, né? Depois do Citi, você passou assim, só falando o nome das instituições. Então, assim. eu passei pelo sell side da Socopa, né? A Socopa existe até hoje, que é a corretora paulista. Naquela época, as corretoras médias independentes eram muito fortes, né? E principalmente de bolsa, né? Depois passei muito tempo na Coin Valores. Basicamente, hoje a Coin Valores, junto com um pouco ali de alguns ativos, né? Da antiga Concorde, enfim, acabaram virando um pouco que a Necton hoje, que é 100% do BTG, é um veículo do BTG. Né? Mas tinham várias corretoras muito fortes naquela época. Saí para fazer gestão de ativos, de fundos de ações, né? Um braço ali que hoje é a 20 Partners na parte de equity, mas o pessoal fez tipo uma cisão e a gente abriu uma gestora que chamava Grand Prix na época, também que esse nome já não existe mais. Passei pela gestão do Fator, né? Banco Fator, que se chama FAR, Fator Administração de Recursos. De lá eu fui para a XP, da XP eu fui para fazer Equity Research, também acabei fazendo um trabalho mais institucional de alocação, enfim, de estratégia. Naquela época que eu fiquei na XP de 2016 até 2019, o departamento de análise era muito pequeno, então a gente brinca assim que eu era analista-chefe porque nós éramos em 3 pessoas, né? Então tinha o estrategista que era muito mais um speaker, né? E para fazer análise tinham 2 pessoas, eu e mais um. Hoje, na XP, o departamento de análise, contar todos os analistas, né, economia, renda fixa, enfim, renda variável, são 70 pessoas. A gente fazia em 2, né, na época. E depois de lá, eu fui para ser o estrategista-chefe do Safra, numa figura mais de ser um porta-voz do banco, né, 2019, 2020. E aí eu saí para montar a BMC News, né, e a BMC News como um projeto realmente de conteúdo, né, de jornalismo. Mas em paralelo montar o meu business, né, que é um business de alocação, né, de consultoria de investimentos, né, e de research, que a gente vai falar daqui a um pouquinho. Então, Sim. é um pouco um Você resumo. tem uma baita experiência aí, né? De toda essa trajetória tua, assim, tipo, o que foi mais transformador, assim, pra você? Cara, eu assim, não sei se é por ser o primeiro, mas assim, o Citibank, ele me ensinou a trabalhar, sabe? Eu acho que hoje o que principalmente essa nova geração, pelo menos uma parte dela, tem uma parte dela que não quer trabalhar, né? São os nenéns, né? Não quer trabalhar, mas aquela tem uma parte que tenta trabalhar, mas não aprende a trabalhar, né? Então, assim, dentro de um banco, você entende o que é um processo, né? Entra aqui, acontece aqui, sai aqui, né? Você entende o que é risco, você entende diversos conceitos, né? Então, acho que uma frase que eu lembro que eu aprendi, que eu nunca esqueço, né? Fala assim, Marco, ó, se você escutar alguma coisa,
né, e para alguém falar para você fazer, você vai esquecer, né? Se você anotar, você vai lembrar, né? Agora, se você fizer, você vai aprender. Então, essa frase eu nunca esqueci, né? Então, é justamente isso. A gente escuta muita coisa e você esquece, né? Mas você precisa anotar tudo. E segundo, você precisa fazer, né? Então, eu acho que principalmente lá foi muito marcante, que lá realmente eu aprendi a trabalhar. Eu digo assim, não quer dizer que foi um aprendizado, nossa, diversos conhecimentos. Eu aprendi muito parte de tesouraria, né? Mas você aprende, num banco você aprende a trabalhar. Cara, e tem muita gente boa que saiu dessa época do City, hein? Que hoje tá assim no mercado. É, Tem, muita gente, é, muita gente. O City, assim, né, tem ainda, mas naquela época, vamos dizer, alguns anos atrás, tinha um certo status, assim, né? Que é, você fala que você tava no City e tal, eu né? lembro quando Todo mundo amava trabalhar no City. É. Todo mundo que era do City era tipo, amo trabalhar no City. na minha faculdade teve muita gente que, assim, para o mercado financeiro foi para o Citi ou outras instituições. Eu lembro que tinham aqui o Banco de Boston, né? Que era, nossa, era emblemático. Então era alguns bancos era o sonho trabalhar, né? E teve alguns alunos da classe, enfim, que foram para a parte de contabilidade, a parte de auditoria, né? Para Price especificamente. Então era meio dividido, né? Economia geralmente assim, ou você vai para contabilidade, ou você vai para o mercado financeiro, a maior parte, né? Então ficava meio dividido. Mas o Citi realmente já teve um status grande aqui no Brasil. Mas hoje em dia, né, às vezes você passa na Paulista lá, você nem lembra que o prédio existe, né? Fica bem discreto ali, né? Inclusive até tem uma lenda, não sei se é verdade essa, né? Que o prédio do Citi ele é mais recuado, né? Eu não sei se isso já foi pensado ou não, né? Mas dizem que também todas as estruturas, principalmente fora dos Estados Unidos, o pessoal é maníaco, né? Depois, principalmente do atentado de 11 de setembro, né? Tudo é planejado, tudo é planejado. Não sei se tem motivo ou não, mas você vê que o prédio do City é um dos poucos que ele é um pouquinho mais recuado para trás, né? Então você vê que ele nunca está aberto, está sempre fechado ali, Sim. é muito difícil você entrar, enfim. Sim. Todas essas preocupações. Eu acho que né? deve ter um quê de verdade aí por trás disso, né? Boa, boa. Cara, e fala assim, um momento mais desafiador nessa sua trajetória no mercado financeiro? Cara, eu acho que nunca, nunca, nunca a gente vai ter nada igual a 2008, a grande crise financeira mundial. Assim, mas e o que a gente está hoje vivendo, Marco, né? Com crise política, geopolítica, não tem comparação. Não tem. Em 2008, você não sabia aonde enfiar a cara, assim, você não sabia o que ia acontecer. Então, assim, eu particularmente, eu era sell-side na época. Você estava onde em Eu 2008? estava na Coinvalores, né, uma corretora de ações, né? E assim, Nossa, ações. eu vi do céu para o inferno em 6 meses, né? Porque que acontece? Antes, o mundo já estava acabando, né? No final do ano de 2008. Só que antes do mundo acabar, de ter o trágico Lehman Brothers, o Brasil tinha acabado de conquistar 2 investment grade. Então, assim, as ações não paravam de subir. Sim. Investment grade, o pessoal não sei, compra a bolsa, assim, tudo subia, né? Era aquele rally de commodities e tal, né? Quando veio o Lehman Brothers, pô, a gente tomou uma ré de Ibovespa menos 40, assim, na cara, absurdo, né? A única coisa que acho que trouxe uma sobrevida é que uma grande parte se recuperou em 2009 e 2010, mas principalmente em 2009. Mas assim, 2000 a gente vê nos filmes, né, aqueles caras de Nova York pegando a cestinha dele ali com o quadrinho e tal, indo embora, sendo demitido. Eu conheço, infelizmente, amigos próximos que tentaram se matar em 2008 por conta de dívida, por conta de pressão, por conta de prejuízo financeiro no mercado dele, de clientes no mercado financeiro. Gente que tentou levar arma para o trabalho, gente do pregão naquela época que ainda existia BMF e tal. Amigos super próximos, qualificados, né, que chegaram nesse extremo. Então, longe, por exemplo, Covid, não foi nada parecido, né, do que 2008. Cara, pra quem estava inserido ali, né, naquele núcleo financeiro, viver isso no dia a dia, deve ter sido, meu... Você não tinha o que fazer. Por exemplo, hoje, de certa forma, você aprende, fala, pô, não, vamos alocar em ouro. Né? Lá era um mercado um pouquinho mais restrito, mais complexo. Mas você perdeu dinheiro em bolsa, seu, do cliente, você quebrava, assim, quebrava alavancado, né? Ou seja, montava uma dívida para você e para as próximas gerações, né? Então, teve muita gente, se não fala memória, não um amigo meu, mas conhecido próximo, eu acho que de fato chegou a se matar. Eu não lembro exatamente se não foi no pregão ou perto, próximo do pregão, ali da B3, né? Na verdade, da antiga BMF. Mas foi algo que... Por que eu falo assim? Por que eu sobrevivi? Porque como eu era sell side,
e alguém teria que ir para a mídia para explicar o que estava acontecendo. E aí ninguém queria explicar, né? O diretor da corretora ninguém queria, o cara da mesa ninguém queria aparecer. Ia lá eu falei assim, tá acontecendo isso. Ah, você começa a aparecer então, mais aí. Você acha que foi um momento assim que você começou a dar mais a cara assim nos canais de comunicação? Então até se procurar até hoje no sonho naquela época era dar entrevista na Bloomberg. Bloomberg tinha aqui no Brasil ainda, né? Uhum. Então era o sonho, né? E eu lembro que assim, eu sempre tive cara de novo, né? De mais novo, né? Mas eu não sei se é muita vantagem isso, mas naquela época era uma grande desvantagem, né? Hoje talvez seja vantagem, porque você vai ficando mais velho e as pessoas não sabem, né? Mas naquela época era uma grande desvantagem, né? E aí eu lembro que em 2005 eu ia dar entrevista na Bloomberg, pessoal, dá entrevista aí na Bloomberg, tá, beleza, né? Entrei na assessoria de imprensa, chama o Marco aí e tal. Aí o jornalista olhava assim, falei, puta. Esse menino aqui? Essa pauta já foi preenchida. Até que chegou 2008 e falou assim, cara, vai você mesmo, porque ninguém quer dar entrevista, sabe? Então, legal. Você procura lá, tem umas entrevistas minhas na Bloomberg, na Rede Record, enfim, tem umas daquela época, né? Então, quando todo mundo tava chorando, você tava aparecendo na televisão. Mas olha que legal, ali foi o começo, né? Porque hoje o Marcão tá em tudo, né? Televisão, os canais de comunicação, os podcasts aí, todos financeiros. Não, TV Expert agora recente, todo mundo, ele parecia um artista, todo mundo parava, Marcão, vamos tirar foto. Aquela revista lá, Globo Rural também, na capa, né? Às vezes aparecem uns animais, né? E, cara, como é que assim, puxando aqui um pouco mais pra história recente, né? Quantos projetos você tá envolvido atualmente, cara? Porque você faz coisa pra caramba. Assim, tem muita coisa, tem chapéu, assim, que eu acabo tocando de uma forma, assim, voluntária, né? Assim, não é uma exposição financeira, né? Mas tudo que eu consegui contribuir, e eu sou super sincero, assim, eu consigo contribuir até aqui, né? Então, vou pegar um exemplo hoje na prática que talvez nem todos conheçam, principalmente analista, 100% do Brasil me conhece, né? Alguns não gostam tanto, né? Não, na verdade, todo mundo que vê o meu nome lá fica feliz, né? Que eu já vou explicar. Mas, por exemplo, eu sempre fui muito ligado à PMEC, né? Quem que é a PMEC? É uma associação independente, representa muitos analistas e outros profissionais de investimento, né? Mas muito longeva, né? Assim, completou agora 55 anos de idade. Sim. Então já fui lá conselheiro, já fui diretor financeiro. Hoje eu sou diretor de educação e certificação. Então eu brinco assim, todo analista certificado no Brasil, a hora que ele sai de certificação, tem a minha assinatura lá como diretor. Então ele vê meu nome lá, né? Mas só depois que é aprovado. Então os que são reprovados não gostam de mim, os aprovados gostam de mim, né? Gosto de ver. Se não for bom, não vai ver teu nome. Então um detalhe, entre as provas do mercado financeiro, CEA, Ancord, que é a assessor de investimentos, e o CNPI é uma das mais difíceis, assim. É bem complexo. Porque são 3 provas, né? Se for o conteúdo total, né? Se for tirar fazendo uma propaganda minha aqui, mas eu fui nos primeiros CNPIs do Brasil. Eu tirei em 2007. Quando a prova estava fácil ainda. Não, pelo contrário. Depois ele falou, agora vocês vão ver, vai ser foda. A prova era muito complexa. Então, assim, a galera não passava. Eu mesmo, assim... O sarrafo era alto. A prova... O que a gente... na época, a PMEC fez... A gente trouxe a prova da Espanha, né? Então, a Espanha já estava adiantada nessa parte de certificação e a gente trouxe a prova. Então, era uma prova, né, com questões abertas, só que era uma prova, além de ser questões abertas, que dificulta para todo mundo, né, manual, e 100% traduzida. Então, tem algumas traduções que não tem no Brasil, são diferentes na Europa. Então, lápis e tudo? Só questão aberta. Então, e tinha, acho que só uma prova ali que era como se fosse conteúdo brasileiro, o resto era 100% internacional, assim, muito difícil, né, muito complexo. Então, 100 alunos lá, 5 passavam, 10 passavam. E a gente começou a entender, pegar feedback, a PMEC começou a pegar feedback, falou assim, vamos fazer uma prova online, ver quem é o conteudista, liga para a GV, faz testes, né, alternativas. Vamos fazer só... Naquela época eram 4 provas, né? Cada prova tinha 2 conteúdos, né? Então, renda fixa, derivativos, gestão de carteira, enfim, vários temas. Então, hoje são só 2 provas, né, depende, lógico, da sua certificação. Isso melhorou bastante. Mas é lógico que, assim, acho que toda certificação ela precisa ter um nível de exigência, né? Então, acho que a Ambima, a Ancord, a PMEC, elas foram se adaptando ao nível de exigência. O problema, assim, que é uma prova difícil. Ela é difícil, mas porque o analista também é um cara exigido,
né? Não adianta você chegar para o analista e falar assim, pô, você não entende de contabilidade, você não entende de economia, você não entende de A finanças. certificação ela tem que significar alguma coisa, né? Tipo, Que na verdade ele é o cara que certificado. assina que o investimento é bom. O Assim, assessor e o especialista de investimentos não, né? eu brinco assim, vamos pegar cara uma que, oferta, tipo, fala, né? Qualquer cara, oferta. essa é boa. Uma oferta de distribuição, de qualquer coisa. Cara, não existe uma oferta de 50 mil reais. Não existe. Geralmente a oferta é de 50 milhões, 500 milhões, 3 bilhões de reais. Né? Você fala, pô, 3 bilhões de reais, às vezes, por trás desses 3 bilhões de reais estão 5 analistas. Eu não estou falando de 5 mil analistas ou 2 mil analistas, estou falando de 5 pessoas. A responsabilidade de um analista, estou falando de 3 bilhões de reais pode estar na mão de 5 analistas que vão avaliar e distribuir aquela oferta. Né? Então, é uma responsabilidade muito grande, como você colocou. Então, para o analista mesmo estar ali no sell side, no equity research, DCM, ICM, enfim, está distribuindo, validando uma oferta, são responsabilidade de milhões de reais ou até bilhões de reais. Né? Patrimônio de famílias, né? Patrimônio de empresas. Então é uma responsabilidade muito grande. O inverso também é verdade. Quem vai alocar também tem do outro lado, tem um analista que vai avaliar, pô, vamos seguir com esse investimento aqui. Não vamos. Então é uma responsabilidade muito grande. É lógico que sempre pela legislação, dependendo de como você aloca, a responsabilidade sempre final é do cliente. Mas teve, lógico, um crivo, uma avaliação de um analista em algum momento. Pô, incrível, Como é que cara. você vê já que a gente entrou nessa questão da certificação, né? Você acha que essas certificações, né, estão surgindo novas certificações no mercado? Como é que isso tem se desenvolvido? Como é que você vê esse mercado das certificações? Pô, eu acho que evoluiu bastante, né? Então, assim, foi pegar o próprio caso da PMEC e do CNPI, né? Mudou bastante. Sempre tem processo de feedback, né? De reavaliar. O conteúdo está desatualizado, precisa atualizar. Por exemplo, a CNPI começou a incluir conteúdos de ESG, né? De socioambiental, poucos anos para cá, né? Mas já faz parte do conteúdo programático, né? O próprio CFEI já tem também com esse conteúdo. Mas se for pegar 10 anos atrás, nem se pensava em ter. Então, está sempre necessidade de atualização, né? De entender, mudou a legislação, pô, mas não tem questão da 175, 179, enfim, precisa estar sempre atualizado. Tem um prazo né? também de validade, né? Não Não tem um prazo de validade também algumas certificações, né? Que o cara tem que fazer de novo. Então, a PMEC, ela tem, pelo menos o CNPI tem, 5 anos, né? a gente precisa um processo que a gente chama de educação continuada. Né? Então, assim, precisa estar sempre se atualizando esse período, porque muda muito rápido. Vou pegar, por exemplo, o cripto. Né? Pô, o cripto não existia há 15 anos atrás, né? Desde 2009 ali que a gente está falando. E muda muito rápido também. Então, é um pouco desse período. A PMEC acabou de certa forma, adicionar a certificação de RPPS também, né, para o público de RPPS. Então é importante também, junto aos órgãos reguladores, principalmente a CVM, sempre estar levando, né, essa necessidade do público estar se certificando. Legal, bacana. Então é um pouco dessa avaliação. A própria Anbima está num processo muito grande agora, nesse exato momento, de atualizar todas as certificações. Né? Se fala memória, acho que vai começar em janeiro, né, 2026. Sim, vai ter uma mudança aí. Ter essas mudanças Legal. de certificação. Boa. Como a gente no Advisor Talk, a gente aborda vários temas, né, do mercado financeiro. Vamos para o segundo bloco? Não, eu queria só voltar aqui um pouquinho antes da gente avançar, que a gente acabou falando um pouco mais de certificação. Ele não né, falou quantos projetos tá mas envolvido, porque né? você tá vendo, o cara tá enrolando. Eu falei, Marco. Quantos, cara? Eu falei de um, né? Ele falou, ele começou a falar de um que era a PMEC, né? Conta aí pra gente, quantos projetos você tá envolvido? Pô, então, a BMC News, eu sou um dos sócios fundadores, né? A gente tem um bloco de controle, né? É um veículo hoje 100% independente, não tem sócio investidor, acho que todo mundo sabe, aqui é pública essa informação, que é a Anelógica, é um sócio investidor, mas nós temos o controle entre dos sócios fundadores da companhia. Legal. Eu sou um dos sócios fundadores, mas eu não participo mais da execução, eu não sou executivo da companhia, tá? Mas é um projeto que eu tenho muito orgulho, muito carinho, participo lá diariamente, né? A gente tem um programa junto também, né, entrevistando empresários. Inclusive o Paulo já esteve lá, hein? Contando a história da Nambu, né? Isso aí. Contando a história do jornalismo. Sei, da Fefeleche a Faria Lima. do Butantan, né? Isso aí. mais próximo. E os outros projetos que eu tenho de empresa especificamente, a gente tem praticamente como se fosse um modelo ali de um VC, né, um Venture Capital, onde a gente investe em empresas. Né, mas a empresa que eu toco mais especificamente é MSX.
que sim, é aí 100% sobre a minha responsabilidade. A gente tem, lógico, um corpo de executivos, mas é uma casa de análise, de Legal. research, né, onde a gente emite relatórios, né, Bacana. sob assinatura, e uma consultoria de investimentos, né, dependendo, lógico, que do nome que a gente consiga, né, deixar um pouquinho mais envelopado, fazer uma wealth, uma multifamily office, mas basicamente é uma consultoria de investimentos, onde eu consigo prestar um serviço para o cliente, muito, né, na linha de um advisor, muito na linha ali de um advisor europeu, né, os Estados Unidos também utiliza muito esse conceito, né, que é onde um modelo que eu acredito que seja o grande futuro, né, do serviço de prestação de serviço nesse segmento, né. Mas a gente tem outras atividades, né, dentro do grupo, né, que são empresas 100% independentes. Então a gente tem uma assessoria de investimentos ligada ao BTG, que chama-se Assessoria ao Quadrado. A gente tem uma empresa que a gente chama corretora de seguros, né, que presta outro serviço que chama-se Paralelo, e uma empresa de educação que chama-se Molde Educação, né. E um trabalho que eu tenho muito orgulho de apresentar, assim, que eu participo muito de forma passiva, né, que eu prefiro, né, manter essa parte governança bem independente, que é uma ONG, né? Eu não sou o executivo da ONG, tem todo um time, os fundadores, enfim, e a gente montou um conselho de administração da ONG, chama-se Multiplicando Sonhos, né? Quem quiser ajudar, seguir, é só seguir lá no Instagram, Multiplicando Sonhos _, e a gente leva a educação financeira para dentro das escolas públicas no Brasil, né? Principalmente em São Paulo, mas Boa. muito no Cara, Brasil que todo. demais, hein? Agora vem a questão, né? Cara, como é envolvido nessa quantidade toda de projetos, que não é pouco, como é que você arruma tempo ainda, cara, para produzir conteúdo pra caramba? Tem seus canais digitais, né? Que, você produz muito conteúdo, live, tá num programa de um monte Até de você me gente. mandou, né, uma dúvida, falou, pô, esses posts é você que faz? Eu falei, não, sou eu que faço. Exatamente. Não, eu te perguntei uma vez. Eu falei, ô Marcão, como é que você faz tal coisa Todo aqui? e dia, tal, galera, não sei o quê. 7 da manhã, vai lá no... Não, mas aí eu quero ouvir de Até vocês. o pessoal páginas, fala assim, que hora você vai chegar no escritório? Eu falo assim, vou chegar umas 9, 9h30. Eu falo assim, caramba, é porque geralmente eu acordo até as atividades do filho, né, tal. Mas eu já começo a ler jornais, enfim, produzir o meu morning call para os nossos clientes umas 6h30 da manhã. Entendi. Então, 6h30 eu já estou entregando o morning call em texto e na sequência eu entrego em áudio também, né, para os clientes. Mas é questão de rotina. Então, por exemplo, o morning call eu já sei onde que eu vou buscar a informação, quais são as informações Você já tem uma relevantes. rota ali. Isso. Já tenho a agenda aqui, a agenda do dia é essa, o que é a informação para o dia, está aqui o morning call pronto. Eu faço já de uma forma bem dinâmica, né. E aí eu começo a fazer os conteúdos para as redes sociais, né. Também agora fica um pouquinho mais intenso, porque para a gente que a gente chama Equity Research, que está recomendando ativos, principalmente ações, tem um negócio que chama-se temporada de resultados. Isso aí consome uma energia absurda, porque Tá na época agora, né? Segundo trimestre? Segundo trimestre agora. E o cliente ele quer saber o mais rápido possível se gostou ou não gostou, o que faz, se compra ou se vende, né? Então hoje, por exemplo, de manhã antes de vir para cá, a gente enviou lá umas 4 Hoje é o que? Vale? análises. Sai hoje é quinta? Então saiu Bradesco, né? Saiu Irani, TIM, Isa Energia, né? E Eco Rodovias, né? Pô, Foram esses... Quando eu trabalhava com RI, cara, fiquei uns 10 anos trabalhando com RI, chegava a divulgação de resultados, eram madrugadas. Poxa, cara, tá muito ligado, né? O análise com RI, né? Não, quem a gente mais xinga é o RI. Que não solta o release lá, fala assim, vou sair depois do resultado, depois do fechamento do mercado. Tem que ser depois, ou antes ou depois. Mas só que fechamento do mercado é às 5, né? Então você pode distribuir às 5h15, 5h30, 6. Só que se é depois do mercado, geralmente o que o RI solta, né? 11h45 da noite, né? Uau. E se é antes do mercado, o que ele vai fazer? Pode ser 1 da manhã, 2 da manhã, Sim. 7 da manhã, 8, só que o cara vai distribuir 9h45. Só que às 10 horas abre o pregão à vista. E o cliente já quer saber uma opinião. Então sobe para quem? Para a gente. Só que aí a gente retribui, tem que ler em 1 minuto? Isso aí. retribui o elogio para quem? Pro RI. Né? Não, legal. Cara, acho que agora sim deu pra entender um pouco Vamos mais. falar agora da jornada da MSX Invest? Não, vamos lá? Fazer o nosso Vamos lá próximo pro segundo bloco. Bora lá, pessoal. Ei, você que tá vendo esse vídeo aí com a gente, eu tenho um recado importante.
Se a sua empresa precisa repensar a comunicação, o marketing, as estratégias de captura de leads e tudo mais, você precisa conhecer a agência Nambu, uma agência de marketing digital especializada no mercado financeiro. É isso aí, estamos de volta aqui com ele, Marco Saravalli, multiempresário e estrategista-chefe da MSX Invest. Não, o cara é muito além disso, velho. Tanto de coisa que ele falou aqui pra gente que ele faz, É isso aí, não, tá envolvido em vários projetos que vai deixar um legado pro mercado positivo, né? Um legado incrível. Aliás, a BMC News, ela é uma televisão que a gente muito próxima. E foi a primeira televisão também, né, Marcão, a falar do mercado financeiro no Brasil, né? Falando de legado, eu acho que assim, um pouco do estágio que a TV está hoje, foi justamente essa decisão que a gente tomou junto com os sócios, né? Falei assim, eu acho que eu tive uma contribuição muito grande no start da companhia, tirar ela do zero, né? Agora ela já está com executivos, já tem seus clientes, né? Já tem seu nome, sua marca, seu conhecimento, lógico que precisa mudar de patamar, né? Mas agora eu falei assim, se dependendo da velocidade que for a companhia, eu já deixei o meu legado realmente, que era ajudar a tirar ela do zero. Né? Quem que estava lá? Desculpa, continua. O grande foco ali, entre inclusive do Luiz e da Paula, e um pouco meu também, é que eu falei lá no primeiro bloco, né? Quando a gente era mais novo, a gente tinha a Bloomberg aqui. E a Bloomberg saiu depois da crise, né? Ela tomou a decisão, falou assim, não faz sentido. Você saiu na Bloomberg e depois ela fechou as portas, né? Realizou seu sonho e depois a Bloomberg fechou. Agora já pode ir, já. Até depois eu falo uns negócios aqui no bastidores que a gente não pode falar, não. Da Bloomberg. Mas eu vou falar mesmo. É que na Bloomberg tem um... Manda bala aqui, ninguém pode tem falar, rabo preso, não. Acho que tem até hoje, viu? Mas é que faz tempo que eu não vou lá. Mas aí eles têm eu acho que sabe que tem uma questão cambial aí. Que a receita deles é toda em dólares. Você vai contratar um Bloomberg, é todo em dólares. Só que os custos é em reais. Isso acontece, na verdade, na Bloomberg no mundo todo. Mas aqui no Brasil, eles tinham uma Copa lá, cara, é fantástica a Copa deles, assim, para funcionário e para clientes, né? Então a gente chegava antes ou depois das entrevistas, cara, passava umas 3 horas na Copa lá só comendo, cara. Vou pegar um chocolate aqui e tal, caramba, né? Então a gente ia para dar entrevista, mas na verdade interessado na Copa ali, né? Mas então assim, desculpa interromper, mas claro, só para... Eu acho que o grande legado da BMC News é justamente criar esse espaço, ou recriar esse espaço que a Bloomberg deixou por mais de 10 anos. Né? Hoje a gente tem concorrentes da BMC News grandes, né, competidores, mas basicamente nós somos 100% independentes. Essa independência é diferencial. Isso é muito legal, cara. Porque o conteúdo que vem é independente, é diferente do conteúdo de uma grande mídia, né? E a gente bota para todo mundo para debater no mesmo espaço, né? Critica, né? No mesmo espaço, né? A gente não tem um direcionamento. É lógico que o público ali é um público investidor, é um público empreendedor, é um público que é otimista com o Brasil, né? Então a gente, lógico, vai sempre priorizar, né, quem está desenvolvendo o Brasil, quem está gerando negócio, quem está gerando emprego no Brasil, né? Independente da visão política, mas é lógico que sempre a gente vai ter esse foco. Então hoje, ampliando muito a grade, mas é uma grade hoje já muito rica em termos de conteúdo, né? Não é só o mercado financeiro. Então, só falta uma coisa lá ainda, viu? Advisor Talks lá. Achei que você ia falar a Copa. Falta o Advisor Talks lá, hein? Ô, Marco, cafezinho é bom. E quem que tava lá no começo? Era o Luiz, a Paula, você, tinha mais alguém? Eu, Luiz, a Paula e a Thaísa. Basicamente 4 pessoas, mas é muito na figura minha, do Luiz e da Paula. Tá. Boa. Então, esse foi o núcleo que fundou a BMC. E a gente até tem depois a gente mostra umas imagens assim, mas era telão verde, eu gravando ali e testando no YouTube, né? Que ano foi isso? Não, durante a pandemia. Durante a pandemia? Cara, então é mais recente até do que eu imaginava. Em 2020, a gente começou o canal no YouTube, né? Mas a gente só virou status de TV mais recentemente, tem 2 anos pra cá, né? Mas ali na pandemia, a gente também, eu no research, dentro dessa estrutura, eu fazia muito lançamento de infoproduto, que deu muito certo na pandemia. Agora está muito mais complexo. Mas, Marco, você tocava BMC, MSX, tem uma hora que MSX deu muito certo, agora eu preciso... Porque às vezes é difícil, né? Tocar um negócio de consultoria, assessoria, enfim, tocar de... Como é que foi esse momento? Você fala, cara, agora eu preciso olhar para MSX mais. Foi um acordo que a gente fez entre todos os sócios.
o meu negócio estava dentro do grupo BMC, né? Hoje a BMC só tem a BMC, né? Então Certo. antes tinha a minha empresa. Ela tinha um outro nome, né? Lá atrás. Então o que a gente fez um acordo? Falou o seguinte, ó, a minha operação aqui, que é de research de consultoria, eu vou descontinuar. Então eu matei o nome antigo, CNPJ antigo, contratos antigos. Foi o acordo. Era da BMC. Que era do grupo da BMC. Mas eram tá. 2 CNPJs dentro de uma holding, né? Aham. E então eu tive que descontinuar, esse foi o acordo. E era você que né? tocava esse ano anterior? Era eu que tocava, mas dentro dessa estrutura. Entendi. Né? E de fato, lógico que quando a gente tem uma estrutura de holding, né? E esse foi o meu grande objetivo, de que os recursos também gerados foram sendo destinados para a TV, para estimular a TV. Então eu falei, pô, vamos descontinuar o meu negócio aqui, né? Então esse foi o acordo, mas com a possibilidade também, a liberdade de reabrir, né? Desde que fossem novos contratos, novos parceiros, nova marca, né? Então eu ainda estou nessa fase, inclusive, de relançamento, né, de nova marca, né? Então assim, é lógico que os clientes me conhecem. Qual era o nome, Marcão, antes? Chamava Sara Invest. Sara né? Invest. Que era Sara tudo Invest. Sara. Até Sara. a gente acabou usando muito o nome de Sara. SaraCast, Sara Invest, Era até Sara Call, Sara tudo, né? Sara as dores do cliente. E aí e aí entrava na reunião, aí falava assim, pô, mas cadê a Sara, né? Que não vai entrar, né? Aí entrava eu lá, falava, pô, mas... que decepção, né? Então, MSX, enquanto MSX, surge em que ano? A gente surgiu efetivamente em 2023, né? Tá. Mas dentro dessa nova Recente, estrutura, de recente. 2024 para cá, que a gente começou a estimular mesmo a marca. Mas as esses novas últimos marcas, 2 né? anos, vocês ganharam bastante visibilidade, cresceram bastante. A gente fez um trabalho muito de lição de casa, né? Então, assim, como empresário, a gente começou a implementar muito processos, ferramentas, CRM, atendimento, né? A experiência do usuário. Legal. Então, a gente está ainda numa fase ainda de certa forma, começar a fase de crescimento, né? Porque aquela dúvida do empresário, né? Crescer junto com andando, pode dar muito bom como dar muito errado. A gente preferiu dar um passo para trás, deixar a casa rodando, né? Estamos com todos os processos rodando. E agora a gente consegue ir para o mercado, aparecer. Acelerar. Até aproveitando aqui, cara, gente. quais são os diferenciais hoje da MSX frente às outras casas independentes de investimento? Eu acho que o principal passo aqui, assim, aconteceu com o research, e acho que aconteceu com a assessoria, e aconteceu com o research, e talvez a minha preocupação esteja acontecendo com consultoria. Mas lembra quando a assessoria surgiu? Eu sou independente. Sim. Eu sou independente, mas eu sou exclusivo. Conflito, né? A Então, gente como é bate que- muito aqui nisso. Independente até a página 2, né? Então, como é que é isso? O research bate muito aqui aconteceu, nisso. research aconteceu a mesma coisa. Né? O research, eu sou independente, eu tenho uma opinião aqui independente. Mas o meu sócio aqui é a corretora tal. Né? Não, mas então, peraí, como é que a corretora tal me mostra os seus conflitos? Porque é justamente a instrução 20 da CVM, que é do analista, ela assim, se você não tiver conflito nenhum, o disclaimer sai em branco. Agora, você começou os conflitos, são conflitos positivos, né? Então, assim, eu tenho um conflito aqui. Então, você tem que mostrar os seus conflitos, onde você tem. Agora, minha opinião, da MSX, que é uma consultoria de investimento, um advisor, né? A gente já tem muita gente boa fazendo um trabalho muito bom. Mas a gente já tem as maiores hoje ligadas novamente às corretoras, né? Eu vou falar aqui de uma forma transparente. Hoje, talvez quem lidera nesse mercado é a Portfel. É um Portfel, Sim. está fazendo um trabalho fantástico, porque está levando o trabalho da consultoria, crescendo bastante, isso é bacana. Só que, de novo, é uma casa cuja XP tem participação. Né? Entendi. Adoro XP e adoro Portfel, e para mim é de fato um modelo de negócio a ser seguido. Mas a gente volta a essa independência. Será que existe independência? O cliente, lógico, vai decidir o que é melhor para ele. Né? Então, o nosso principal diferencial, alguns deles, né? Mas principalmente, a gente tem uma casa de research junto, onde a gente consegue validar as opiniões. Né? Então, vem a corretora, né? XP, BTG, Avenue, Itaú, Safra, falando, esse produto aqui ele é muito bom. Com o meu research, eu posso falar, mas será que ele é muito bom mesmo? Né? Será que dentro de todas as opções a gente só tem esse aqui? Né? Será que isso aqui é melhor para o meu cliente? Pode ser muito bom, como pode ser horrível para o meu cliente. Fala assim, eu não quero alocar nesse produto. Sim. Então, eu tenho essa independência 100% independente. Legal. E 100% validado com research próprio. Né? E agora, com os processos montados, eu consigo trazer não só clientes, mas parceiros que queiram se plugar na minha plataforma, que queiram utilizar. Marco, eu estou saindo da assessoria e quero vir para o modelo, né, de consultoria mesmo. Né? Que é o fee-based, né? Eu falo que não. Né? Tá. Porque o que acontece? Eu tenho uma provocação que eu digo,
A assessoria com fee-based, ela continua sendo assessoria, né? Eu acho que Tá. só o a fee-based. consultoria, ela é 100% fee-based. Mas assessoria é uma coisa, consultoria é outra. Consultoria é outra. Não é o fee-based que vai determinar. Vou fazer uma pergunta então pra gente fazer um corte bonito aqui. Ô, Marco, qual é a diferença entre uma consultoria e uma assessoria de investimento? Então, a assessoria, embora a gente tenha um arcabouço legal hoje, né, atualizado, né, para dar mais dinamismo, mais independência, a gente vê que na prática a assessoria continua tendo uma relação muito próxima a uma marca exclusiva, né? Os contratos podem ser mais flexíveis, os contratos podem ser mais rígidos, né? Mas acaba se aproximando muito de uma marca, né? Então você acaba valorizando produtos de uma marca só, né? A consultoria, ela é 100% independente. Então, qual que é o desafio aqui, né, da consultoria? Né? Lógico, ter esses contratos, esses parceiros, né? Mas o bacana da consultoria é que você consegue atender o cliente aonde quer que ele Em esteja. qualquer Né? banco, qualquer corretora. Independente, pode ser no Legal. Brasil e no mundo, você pode atender o cliente. Agora, o grande desafio é você fazer toda essa consolidação. Porque acontece... Consolidar os dados, é isso? O cliente, Legal. nos últimos 10 anos, minha opinião, tá? Eu acho que provavelmente isso acontece na minha prática. O cliente, de vez de ele diminuir a quantidade de contas, ele aumentou a quantidade de contas. Sim. Né? Tem esse produto aqui que é bom nessa plataforma aqui, vou abrir conta lá. Tem mais cara que faz bem internacional, vou abrir conta lá. Então tem muito cliente que eu pego hoje que tem 5 contas, né? Mais, eu uso isso aqui para banking, para receber salário, eu uso isso aqui para investimento internacional. Então esse é o grande desafio. Então a minha visão, não acho que é o fee-based que vai determinar. É justamente assim, você quer trazer um modelo, né, 100% independente, utilizando as parcerias, lógico, com as grandes plataformas, né? Perfeito. Mas atender o cliente aonde que ele estiver, consultoria. Né? A assessoria pode fazer um trabalho tão bom quanto, até melhor, né? Mas ainda a gente vê essa assessoria muito plugada, muito ligada a uma única marca. Né? Então, eu vou pegar um caso prático que acontece muito comigo. Né? Hoje eu faço muitos investimentos alternativos, eles são 100% fora das grandes plataformas. Por quê? Porque as plataformas não sabem fazer, ou não têm esse produto, ou não querem fazer esse tipo de produto. Né? Aí, com a consultoria, eu consigo fazer. Né? E gerar um alfa, gerar uma diversificação de fato para o meu cliente, que eu não conseguiria fazer. Então, de novo, acho que o conceito aqui, o brasileiro vai entendendo ao longo do tempo. Por isso que até tem vários estudos que mostram que o cliente de consultoria, no longo prazo, ele tende a ter um retorno maior. Né? E é retorno maior simplesmente porque você está procurando outros produtos para alocação. Não, e um atendimento global, né? Porque a gente entrevista muitos. A gente fala que já passou mais de 30 bi nessa cadeira aí. De todos os escritórios que já vieram, né? Quanto que vocês têm hoje de AUM geral, assim, consultoria, assessoria, clientes dentro do grupo? Agora é negativo o número, né? Agora voltamos para 26. Se for pegar os passivos, né? É isso. Mas a gente no grupo hoje, a gente deve ter mais ou menos uns 400 milhões de reais sobre gestão, né? Sobre consultoria, sobre todas as principais empresas. Mas eu brinco assim que na consultoria, a gente tem cliente de mais de $1 bi. Eu acabo não monetizando, né? E de certa forma não está na minha custódia. Então eu acabo não considerando. Mas você tem que prestar algum serviço para um cliente desse. Então, por exemplo, um cliente tem um imóvel ou tem uma rede de imóveis que vai ser liquidado. Você vai prestar um serviço para ele. Vamos liquidar isso aqui, transformar isso num fundo imobiliário, né? Depois trazer para uma gestão. Então você já acaba prestando serviço. Então é difícil de dizer assim, quanto que a gente presta. A consultoria é diferente da assessoria, até para o pessoal entender, porque quantos clientes você tem, não importa se ele tem 1 bi ou se ele tem 100 milhões, por exemplo. O desafio nosso aqui no dia a dia, que é na minha prática, é justamente monetizar, prestar um serviço em cima desse cliente. Fala assim, mas eu vou prestar um serviço, então, mas eu vou cobrar aqui, durante um ano, uma tarifa de 1%, 0,5%. Né? Então, a gente acaba nem considerando. Então, a gente pega esse valor que a gente, de certa forma, está prestando um serviço onde eu estou sendo remunerado em cima desse serviço, né? Dessa gestão. Sim, sim. Marco, qual que é o perfil de cliente da MSX hoje? Cara, foi em coincidência, assim, não quer dizer que a gente buscou esse perfil, né? Mas a gente tem um perfil de varejo, que hoje, particularmente, né, eu não tenho uma estrutura para atender esse cliente de varejo, né? Eu acho que no futuro, muito em breve, eu vou ter, mas hoje eu não tenho, né? Então, cliente de 50, 100, 200, 300 mil reais, talvez eu acredito que seja bem atendido numa assessoria de investimentos. Estou falando da MSX consultoria de investimentos, tá?
E um cliente ultra high, né, que a gente chama, acima de 50 milhões de reais, né, ele já é muito bem atendido, já tem um family office, enfim. Então o que a gente brinca, né, que a gente chama um mercado ali, mais preconceituoso que seja, que a gente chama um low private, né, que a gente Boa. apelidou, né. Então o que acontece? É um cara entre 1 milhão e 10 milhões de reais, que ele não é um ultra high, então não vai ser super bem atendido por um private e um banco, né? E talvez as assessorias, né, de uma forma geral, de novo, tem assessorias muito boas, mas na média ele não vai conseguir também um atendimento, né? Talvez com a qualidade que ele precisa, essa customização. Porque o nosso serviço ele acaba sendo como se fosse, a gente aprendeu como se fosse um concierge financeiro do cliente. Então tem cliente que chega lá e fala assim, Marco, eu só quero aqui minha renda fixa, eu tenho 60 anos de idade, só quero que mantenha meu patrimônio rendendo acima da inflação nos próximos 10 anos. Ok. Mas ele fala assim, pô, mas eu tenho um terreno, você me ajuda a vender, pô, mas eu tenho uma empresa aqui que quer captar recursos no mercado de capitais, né? Não, mas eu quero abrir uma offshore. Então a gente acaba virando um concierge, onde ele vem, descarrega a dor dele e a gente tenta resolver. Uma espécie de hub de serviços financeiros ali. Exatamente. Então quando nosso objetivo é, lembrou de uma dor financeira, nos liga, né, que a gente vai tentar trazer a melhor solução possível para o cliente, né? Boa. Então esse é o nosso dia a dia. Acho que o caso mais prático de entender isso é, por exemplo, câmbio, né? O cara fala, Marco, eu estou com câmbio aqui de 3% de spread no meu banco. Fala, opa, peraí. Achei essa e essa solução, essa aqui vai dar 1,5, essa aqui vai dar 1,2, essa aqui vai dar 1. Ah, vamos fazer aqui então. Ver o que é melhor do mercado pro cliente, né? Exatamente. Pô, incrível, hein? Só pra gente fechar esse bloco aqui. Muito bacana, muito bom. Aproveitar a presença do Marco aqui, né? Você é o estrategista-chefe da MSX, certo? Qual que é o papel de um estrategista-chefe dentro da MSX? Então, principalmente, acho que assim, a gente tem uma cultura onde que tudo que é alocado dentro da casa, né, para os nossos clientes, ele é validado por mim. Tá? Entendi. Então, o que acontece? Pode ter produtos muito bons, espetaculares, que dão ótimos retornos. Mas se eu não conheço o dono, se eu não conheço o gestor, se eu não conheço quem distribui, quem estruturou, né, se eu não validei, não vai ser alocado por Não ninguém. chega no cliente final. Não vai chegar no cliente final. Entendi. Não vai ser alocado, né? Então, tudo alocado. Então, eu faço o cenário, eu faço estratégia, eu faço as carteiras, enfim. Mas, principalmente, eu acho que é a responsabilidade das alocações, né? Então, tem produto que está na plataforma que é muito bom, que eu falo, a gente vai alocar, né? Mas tem produto que pode ser, enfim, não ser a melhor relação risco-retorno que eu não vou aprovar. Legal. Ou tem produto, por exemplo, que eu não conheço, não tenho um contrato, não tenho uma parceria, não vai ser aprovado. Então, tudo que for alocado, né, a gente acaba passando pela minha responsabilidade de aprovar ou não as alocações para os consultores e para os clientes finais. Boa. Muito bom. Legal. Simbora? Vamos agora pro terceiro bloco, que é o Pitch Ampulheta. Depois da vinheta a gente volta já já. E aí, pessoal, você que está acompanhando esse vídeo com a gente, deixe seu comentário, faça uma pergunta para o convidado ou para toda a equipe do Advisor Talks. A gente vai adorar responder essa sua pergunta nesse ou nos próximos episódios. E para dar uma força aí para o Advisor Talks, dê o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Obrigado. Estamos de volta aqui para mais um programa especial do Advisor Talks com ele, Marco Saravalli, estrategista-chefe da MSX Invest. E agora a gente vai para o nosso Pitch Ampulheta. Pitch Ampulheta. Aqui ó, tem a nossa ampulheta, ela tem 1 minuto, né? Então, Marcão, você tem 1 minuto para vender o peixe da MSX, né? Simbora? É isso aí. 3, 2, 1 e valendo. Valendo. Simbora. O principal modelo, primeiro o cliente precisa entender, né, que tudo ele paga no mercado financeiro. Né? No mercado financeiro que a gente diz não existe almoço grátis. Né? Então você está pagando. Por que o Itaú dá bilhões de reais de lucro? Porque você está pagando alguma coisa. Né? O modelo de consultoria de investimentos é um modelo que você vai nos remunerar. Né? O cliente vai remunerar. Só que de uma forma 100% transparente. E qual que é o grande legal aqui, o desafio, né, da consultoria? O que é bacana? Que quanto mais a gente conseguir ajudar você a crescer o seu patrimônio, mais a gente também vai ganhar. Por quê? Porque a minha cobrança é um percentual em cima do seu patrimônio. Então, todo dia eu vou acordar, 100% do meu time vai acordar e falar o seguinte, como é que eu vou fazer o Paulo
milionário, bilionário. Caramba. É aí que você vai ficar rico e a gente vai ficar rico junto. É isso Olha aí, Eu cara, quero ficar rico, certinho. né? É isso aí, palmas aí pro Pô, Marcão. palmas aí, meu. Um dos melhores speeches ampulhetas da história do Advisor Talks. É isso aí, muito bom. Muito Pô, incrível. vamos botar o dinheiro no MSX lá, eu quero É. ficar rico. Eu treinei isso aqui antes. Hã? Treinou? Já tinha assistido um episódio? Se preparou? O pessoal passou no... Não, foi mais engraçado um dia nos bastidores lá da BMC, eu tava falando com o Júnior, né? Aliás, cara, se hoje a gente tem um estúdio aqui, eu tenho que agradecer ao Júnior, porque quando a gente foi Juninho. fazer é? um programa lá da BMC, eu conversei muito com ele me deu várias dicas de luz, de câmera, disso e daquilo. Então, É. Júnior, obrigado aí, ó, tá vendo? Pessoal Ó, muito profissional. depois de muito tempo a gente conseguiu avançar aqui, estamos com um estúdio aqui dentro de casa. Mas enfim, foi muito legal a experiência lá com o Júnior lá na BMC. Você sabe de onde... Eu não contei isso, né? Mas você sabe de onde eu conheci eles, né? O Luiz, né? Não? Que o Luiz trabalhou na Infoban, na XP também, só que a gente não trabalhou juntos. Ele saiu antes, depois eu entrei, né? Ele saiu bem antes que eu. Só que lá no Safra, um dos meus mandatos era ser o speaker do banco. Uhum. Então, montar toda a parte de conteúdo, parte de morning call, de audiovisual e tal. E aí, o time lá de marketing contratou uma empresa, que chamava CM9, que era a empresa do Luiz, né? Do Luiz da Paula e do Júnior, né? E tinham outros jornalistas lá. Então, eu gravava todo dia de manhã com eles, né? Todo dia de manhã que... Então, conheci lá, eles que gravavam, mas a gente brinca lá que a gente estava no calabouço lá do Safra, lá. Tipo, o Safra... A BMC surgiu no Safra, então, né? A gente nem sabe, assim, a gente brinca assim que o Uau. Safra, principalmente um banco tradicional, naquela época, né? Hoje já evoluiu muito, né? Mas esse era um dos meus mandatos, assim, de realmente trazer uma nova comunicação, né, para fora, principalmente, para dentro também, né? E aí você fala, pô, o que faz o estrategista-chefe no banco, na época do banco? É realmente ser um porta-voz do banco todo para fora, mas também ser um porta-voz para dentro, né? Então, você, pô, como é que a gente vai fazer a alocação? Desde o varejo ali do cara que está abrindo conta numa agência até o ultra high. Então esse era o meu mandato no banco, né, de uma forma geral. E aí que a gente conheceu o Luiz, a Vocês Paula, começaram a ter contato ali, gravar E e as tal. ideias foram surgindo. Todo dia de manhã testando, passamos uns 6 meses testando morning call até colocar no ar. Pô, legal pra Ah, caramba. que incrível história, hein? Olha aí. É isso aí, meu. Tem que bacana, mano. Mas foi um desafio grande, assim, porque um banco desse, principalmente pela sua cultura, né, ele não está acostumado, né, com essa comunicação mais dinâmica, enfim, com esses modelos. Hoje, lógico, evoluiu muito, a gente fica muito feliz de ver a evolução, né? Mas chegar com, né, uma forma nova de se comunicar, né, de mudar a comunicação como um todo, é um desafio muito grande. Até a gente chegar no modelo certinho levou um tempo. Assim, aproveitando que você fez o pitch, né, da MSX, né, queria pegar um pouco esse gancho, né? E como é que você tem trabalhado essa questão de cultura corporativa, valores dentro da MSX? Você tem conseguido se dedicar a isso e trabalhar isso, promover essa tua visão lá dentro da MSX e multiplicar isso? Então, tem acho que dois pontos, né? Primeiro, isso é um desafio que eu penso todos os dias, né? Cada vez mais o meu trabalho é gestão, né? Gestão de pessoas e principalmente a parte de gestão que eu acabei ficando com essa responsabilidade que a gente chama de growth, né? Quem que eu vou trazer como parceiro novo, né? Pessoas alinhadas, pessoas que querem estar com a gente nos próximos 2, 3, 5 anos, pessoas que querem virar sócia, né? Quer abrir uma filial da MSX no Rio de Janeiro, em Paraíba, no Brasil inteiro. Então isso é bacana, mas também é um desafio bem grande, né? Será que essa pessoa quer realmente colocar a mão na massa, quer virar sócio, enfim. Então é um desafio gigante. Aí, por conta da estratégia, eu acabo alinhando. Falo assim, mas você está participando de todas as reuniões? Por exemplo, eu faço reunião de produto toda sexta-feira. Tem que estar lá, reunião sexta-feira. Amanhã a gente tem reunião de estratégia de cenário. Tem que estar todo mundo lá falando para todo mundo ter um discurso por mês. O que a gente vai passar discurso? Então, eu estou sempre fazendo essas medições, né? Mas a gente dividiu, hoje eu tenho um corpo de executivo, né? Então a gente dividiu, hoje eu faço muito o que a gente chama uma figura da porta para fora. Então hoje eu sou o chairman da empresa, e além do CIO, da alocação. E para as questões operacionais eu tenho o meu sócio que é o Leonardo, que ele virou como uma espécie de CEO da empresa. Então ele também fica muito com essa responsabilidade de UX, né? Tanto do cliente final como dos parceiros. Então ele está sempre como parceiro, fala assim, o que você está precisando, como é que está a relação, o que está faltando de plataforma, de contrato, enfim.
medindo nível de reuniões, medindo, você está fazendo reunião com o cliente, qual que é a consistência. Como que vocês medem isso, Marco? Tipo, performance, engajamento, impacto, resultado? Como que é o dia a dia assim, de vocês? A gente tem tudo, assim, o que a gente gastou muito tempo nos últimos 12 meses é tudo muito documentado. Então, assim, quantidade de reuniões, né? A gente até, já uma segunda medida que a gente fala, né, NPS, enfim, mas uma coisa que eu sou obcecado, assim, uma coisa que me tira o sono, né? Não é política, não é economia, não é bolsa. Chama-se churn. Eu detesto churn. Eu detesto, assim, é uma coisa que me tira o sono. Porque, assim, se está acontecendo um churn, é culpa minha, né? É culpa dos outros executivos. Tem alguma coisa ali que fez acontecer esse churn, né? Então, assim, eu sou muito obcecado. Pô, se o cliente está reclamando que está ficando distante, né, é uma culpa minha, lógico, né? Como gestor, não estou passando a diretriz direta. Como é que a gente consegue melhorar? Precisamos aumentar a quantidade de reuniões. Às vezes eu participo mais ativamente, assim, em grupo do WhatsApp, estou vendo o que está acontecendo. Às vezes eu não estou vendo o que está acontecendo. E o inverso é verdadeiro. Então, tudo a gente mede, quantidade de reuniões, dos documentos. A gente tem hoje 2 CRM. A gente tem um CRM só exclusivo da consultoria e a gente tem um CRM da empresa toda, do grupo todo. Né? Então, tudo isso é documentado, abertura de conta, relação com parceiros, o serviço da consultoria, nível de atendimento. Se o cliente, por exemplo, para mim, melhor do que NPS é a indicação de clientes por clientes atuais. Se o cliente está indicando um novo cliente... Ele está feliz. Já fala assim, não preciso de nada, né? Então, você já me passou o feedback. É o melhor dos indicadores. Então, esse é o melhor modelo. Muito bom, legal. Muito bom, cara, assim, incrível. A gente tem aqui mais uns 2 blocos e agora se prepara porque nós vamos pro Pimentinha da Vovó. Dizem que a vovó tem perguntas mais quentes, perguntas mais difíceis, mas talvez ela pegue leve com você, viu? Não sei, vamos ver. Será? Então vamos lá, toca a vinheta pra gente ir pro penúltimo bloco aqui, parte 4. Bora lá. Ei, você é do mercado financeiro que está em busca de uma agência de marketing digital especializada no mercado financeiro. Eu tenho uma solução para você. Você precisa conhecer a agência Nambu. Ela produz websites, estratégias para captação de leads, mídias sociais e muitas outras coisas. Agência Nambu. É isso aí, estamos de volta aqui com ele, Marco Saravalli, estrategista-chefe da MSX Invest. Vamos lá, vou deixar você puxar a pergunta. Deixa ele puxar a pimenta para ver que não tem... Isso. Vamos lá. Você sabe que um dos meus apelidos no mercado financeiro, sabe como é que é? É o rei da pimentinha. Pô, então você tá tranquilo, já tá que em você casa. sempre provoca os entrevistados nos seus programas, agora a gente vai provocar você com a pimentinha da vovó. Rei da pimentinha. Mas é por conta de outro mercado. Né? Bora lá. É uma pergunta só? Quantas tem aqui? 3, 4? Tem É uma só? Não, Opa, mas você tem que passar pra mim, né, aqui, ó. Não sou eu? Vamos lá, mas eu vou mostrar aqui a pergunta pra todo mundo. Tem questão de governança aqui, tem que mostrar pra câmera. Você vai editar a pergunta porque ela... Caraca. Produção. Vamos lá. A vovó é demais. Beijo, vovó. Vamos lá. Beijo, vovó. Ela que escreveu. Vovó lá de Santa Bárbara do Oeste. Não sei. Minha avó tá viva, cara. Minha avó tem 98 Hoje anos. faz... Santa Bárbara? Santa Bárbara. Na verdade, Piracicaba. Hoje faz 1 ano que minha avó faleceu. É mesmo? Pô, sinto muito aí. Hoje faz 1 ano. Em homenagem a todas as vovós. Em homenagem a todas as vós Foi dia vivas. das vós, assim se diz, né? Minha avó Clóris. Né, que Bora lá, faleceu, não vem com mas esse papinho, não. Vamos ver a pimenta aí. Foi muito boa as Que perguntas. Deus a tenha. Vamos lá. Você acha que o assessor de investimentos médio do Brasil tem competência técnica e independência real para orientar um cliente? Ou a maioria virou apenas um vendedor bem treinado? Então, tem muita gente, assim como qualquer emprego, né? Tem muita gente boa, tem muita gente ruim, né? O que eu tenho visto é que, assim, tem muita gente que saiu do banco. Vamos pensar que esse modelo de assessoria sempre existiu, só que ele estava dentro dos bancos, né? E aí a gente veio e falou assim, não, você pode ser assessor independente, então fora. Né? Só que além de ser assessor, você tem que ser empreendedor. Né? Eu acho que na média, os assessores eles não estão preparados para fazer as duas coisas. Então ele pode ser um baita assessor, né? Mas ele vai ser um baita assessor. Coloca o assessor para ser empresário, esse cara ele quebra. Então assim, ou ele tem que ser empresário, ou ele tem que ser assessor, né? Então tem muita gente que o cara, eu vou abrir um escritório e tal, né? E aí o cara descobre que ele tem que ser assessor,
e tem que cuidar de Gestor. gente. Tem que cuidar de É pessoas. basicamente o que eu gosto verdade. sempre de falar aqui na Nambu, eu falo, você tem que cobrar o escanteio e correr na área para cabecear, entendeu? Não é fácil essa vida. E aí sim, então eu acho que a média dos assessores que vieram para fazer essa função dupla, né, ele acaba não fazendo nem a parte da empresa direito, nem a parte de assessoria de direito. Então, ou ele acaba sendo, a gente já vê vários casos de escritório sendo absorvido por um escritório maior, o cara voltando para o banco, fala assim, cara, realmente minha vida não é Sim, empreendedor, preciso voltar para o banco, e o cara acaba não prestando a assessoria direito, né? Então, eu vejo essa minha preocupação, não é nem pela qualidade, pelo atendimento, o cara é capaz, o cara sabe fazer, mas ele não é capaz de ser um bom empresário. Boa, você saiu bem, Marcão. Saiu bem. Marcão, você não acha até Você que saiu bem nessa- da pergunta, viu? Você não acha até que nessa área, assim, tem uma galera vendendo muito um sonho muito fácil, assim, para os assessores e assessorias? Mas eu acho que a grande curva já foi. É. Né? Então, assim, acho que ninguém mais hoje sai de um banco falando a você empresário e em 2 anos eu tô bilionário. Até porque não tem mais esse dinheiro líquido, né, disponível para isso. Então, hoje, para um assessor que fez carreira num banco 10, 15 anos num banco, para ele fazer esse movimento, eu acho que ele pensa 2, 3, 4, 5 vezes. O Né? boom já foi, né? Ele procura fazer um movimento interno ou ele muda de banco, né? Ele fica de lado ali. sai Mas do- uma coisa que a gente percebeu até vamos dizer, nessa leva de programas gravados, nessa temporada, é que os escritórios que mais cresceram, eles eram gestores. Ou superintendente, ou cuidava de uma regional, não era quem cuidava do cliente final, entende? Sim. E aqueles que eram de cliente final, eles continuaram sendo B2C, atender o cliente, e não conseguiram escalar o negócio, né? Muito louco isso. tem E foi casos e até casos. a gente fez, fazendo um jabá aqui, né? A É. gente fez entrevista com Pô, o recente com o Walter, né? da ZQuest, E né? o Walter, o que ele é? Ele é CEO da ZQuest. Da ZQuest, ele não Ele toca não nos é fundos. gestor de fundos. É. Se você pegar 99% das gestoras de fundos, quem que é o CEO? O gestor do fundo. É, O que o cara sabe fazer? Gestão de fundos. gestão de né? fundo, é. Pode ser que ele saiba fazer gestão de empresa, pode ser, mas aí ele vai começar a dividir. É muito Na isso. dúvida, ele não nasceu Cara, ou pra seja, o mercado financeiro não é diferente dos outros setores, né? É. Da economia. Eu Então, acho... Precisa ter Entendeu? CEO É um modelo lá. de Até negócio, o caso né? da MSX, hoje eu tenho um CEO que toca Legal. toda a parte de UX, toda a parte operacional, Sim. toda a parte de Você acha que isso relacionamento. fez a diferença também pro Não, negócio? e hoje eu fico livre para fazer conteúdo, para fazer análise, research, expansão, falar com parceiros, conhecer novos Por isso produtos. que você né? se colocou Sim. como estrategista-chefe, então, né? Então eu sou um chairman, então assim, Aham, a chairman. empresa a gente tem essa responsabilidade, e também como CIO, né? Uhum, Agora o operacional, eu tenho uma equipe que está tocando lá, por exemplo, pô, a consolidação lá não saiu, o número do Itaú não trouxe o número errado. Cara, como é que eu vou parar para ver se o dado está subindo errado, né? Boa. O vovó pegou leve demais, né? É, vovó pegou leve. E ele saiu bem, hein? A vovó Não, mas ó, parceira. aquela hora que eu ia falar do Júnior, eu lembrei agora. Que eu agradeci o Júnior e tal, e eu lembro uma coisa quando a gente tava gravando lá, um pouco antes de gravar contigo, aí o Júnior falou assim, você conhece o Marcos Saravalli e tal? Eu falei, não, conheço, Marcão assim de ver nas entrevistas e tal, na televisão. Ele falou assim, o Marcão, eu falei, ele não viu o roteiro e tal da gravação. Ele falou, não, fica tranquilo, cara, o Marcão é o cara, é um sabonete, o cara fala de qualquer assunto. Tipo, Respondeu nada, né? não, mas não nesse sentido, né? Mas o que ele queria me dizer, né? No sentido, assim, da amplitude técnica, né? Técnica, né? De ter passado por Qual muitos ambientes, muitas empresas, muitos assuntos A e vovó tal. diria que isso chama-se idade, né? É, Só que agora, falando em idade, agora é um bate-bola pra saber um pouquinho mais do Saravalli, hein? Lado mais pessoal aqui, direto e humano, né? Aham. De quem é o Marcos Saravalli? Vamos lá. bora lá, vamos fazer um bate-bola aqui então, Marcão. Acho que agora aproveitar aqui, né, por trás das câmeras e tal, conhecer um pouco mais um lado mais pessoal e tal, né? Então, assim, vamos lá. Um livro que mudou sua visão de investimentos ou estratégia. Cara, quando até eu vou fazer outra propaganda, fazendo várias propagandas aqui, mas Só que esse aqui tem que ser uma palavra, hein? é uma Esse palavra? Não, pode papo, ser mas curtinho, pode assim, dar uma mas curtinha, pode falar vai. aí, pode Não, falar. então não vou fazer propaganda, não. Não. Se você não tivesse falado nada, a gente tinha respondido. Bora lá. Mas 2 livros, acho que todo mundo tem que começar por algum, mas um dos primeiros que eu comecei, que, sei lá, 12, 14 anos, todo mundo tem que começar é Pai Rico, Pai Pobre, né? Sim. E tem vários conceitos ali, mas um conceito tão básico, que as pessoas não sabem o que é um ativo e um passivo. Ah, mas eu tô com isso aqui, é um ativo. Não, isso é passivo. Ah, mas eu tô com isso aqui. Não, isso aí não é passivo, isso aí é ativo. Cara, é muito básico, né?
As pessoas não sabem o que é um ativo, não sabem o que é um passivo, não sabem o que é um balanço patrimonial. Não precisa ser balanço patrimonial. Sim. Não sabe o que é um DRE, não sabe o que é uma... E isso, lógico, que ele não vai ensinar, não é um livro de contabilidade, né? Mas são conceitos básicos que mudam completamente a sua vida, né? E teve no Brasil, tem inclusive na Expert, Morgan Housel, né, que fala sobre planejamento, a psicologia financeira, que é um livro de psicologia, um livro de comportamento. E ele fala assim, pessoal, não precisa ser um gênio, não precisa você ser só o cara de Harvard que vai ganhar bilhões investindo. Não, é muito comportamento, o seu comportamento. Chega até o momento que a gente consegue explicar, consegue ajudar. Chega um momento assim que não tem mais Marcos Saravá, não tem Paulo, não tem Gustavo. É o comportamento da pessoa. Né? Cada um vai ter um resultado Isso diferente. é bem claro no Psicologia Financeira. Né? Uma figura que te inspira aí profissionalmente? Profissionalmente, Gustavo e Paulo. Que isso. Ganhei agora. Pois é, ele tá querendo alguma coisa. Esse é o Saravá. Mas temos vários profissionais. Acho que, sem falar de um nome, eu acho que a gente, no Brasil, acho que a gente está precisando de novas lideranças. Né? Então, assim, o Brasil acho que falta tanto liderança política, mas também econômica, né? Empresários que façam um trabalho bom, bem feito, ético, né? Responsável. Né? Eu acho que tem bastante gente fazendo um trabalho bom, mas acho que falta muito isso no Brasil. Né? A gente sempre tem aquele empresário que se deu bem, mas naquele jeitinho brasileiro, né? Será que dando um gato ali. Será que é merecido e tal? E a gente tem muita gente boa, né? Também fazendo trabalhos muito bons, que vão fazer carreira lá fora, vão fazer fama lá fora. Então a gente valoriza muito isso, né? O empresário brasileiro. A gente precisa reconhecer que a gente também tem bons profissionais por aqui. Né? Temos, com certeza. Um hábito que te ajuda a manter a clareza mental? Um hábito que me ajuda... É algo que você faz que te ajuda a manter a clareza mental, um equilíbrio? Eu acho que duas coisas. Assim. Primeiro, todo o tempo que eu tenho livre, me dedico à família. Então, isso eu acho que é super importante, respeitar o tempo, dedicar o tempo à família, principalmente aos filhos, né, à esposa. E acho que também ter uma... Eu gosto de fazer muito isso. Eu acho que hoje é muito... TikTok ali, Twitter, né? Assim, eu leio 160 caracteres, né? Mas pega um jornal todo dia de manhã, e isso, falando lá no começo da minha carreira, e acho que todo mundo tem que fazer isso, cara, lê o editorial, né? De 4, 5 jornais diferentes, né? Lê a coluna, mesmo que você... E principalmente aquelas opiniões que você não concorda, né? Pega um domingão, pega um sábado, e lê umas 4, 5 colunas diferentes, né? Pega... um jornal da esquerda, da direita, do centro, de cima, de baixo, né? E lê e fala, caramba, aqui. Então, é importante isso, e não só ler 160 caracteres, né? Então, como é que o cara chegou nessa opinião? Então, eu sempre tive referência, e acho que foi aí também o meu começo. Até quando eu cheguei na economia, foi isso. Assim, Warren Buffett faz muito isso, né? O Warren Buffett só faz isso a vida inteira. Tem só lê jornal, 80 anos que ele faz isso, né? Sim. Qual que é a rotina dele? Lê jornal, aí quando ele para de ler jornal, o que ele vai ler? Relatório de empresa. Aí quando ele não lê relatório, ele vai ler... Você tem uma rotina igual do Warren Buffett, então, hein? Referência. Bom, bora lá. Um lugar onde você se desconecta e recarrega as suas energias? Cara, eu acho que muito em casa, assim, eu não tenho muito uma rotina pesada, assim, de desconectar. Tenho muito ido para o interior, para casa dos meus pais também. Tá passando por um desafio de saúde especificamente, mas é basicamente isso. Acho que o lugar chama-se família, né? Sim. Boa. Um erro que virou um aprendizado essencial na sua vida? Um erro... eu acho que assim, principalmente acho que me dedicar mais cedo e me dedicar mais à educação, ao estudo, né, ao aprendizado, né? Eu acho que você ter essa bagagem acadêmica te muda de patamar, né? Então, por exemplo, eu terminei o meu mestrado agora, recentemente, no meio da pandemia, poderia ter feito há 10 anos atrás, né? Você fala assim, não fiquei mais rico, mais pobre por conta disso. Mas hoje, né, com o mestrado, eu brinco assim, eu consigo conversar com qualquer um, né? Pode ser um astrônomo, né, um físico, um economista, né, qualquer um. Eu falo assim, eu sei o que o cara está falando. O cara não vai me enrolar. Né? Então, acho que a educação, né, ela tem que ser contínua, a nossa vida inteira. Então, acho que um dos aprendizados é ter feito mais e ter feito mais cedo.
Que conselho você daria para quem está começando no mercado financeiro hoje? Cara, primeiro assim, o mercado financeiro, o pessoal fala que ganha dinheiro, tá, mas ele é muito competitivo, né, de uma forma geral. Só que eu acho que também tem muita oportunidade, principalmente para quem quer fazer algo novo, né? Então, como eu brinco lá na análise, né, não adianta só saber de economia, finanças, contabilidade. Agora você tem que saber de análise de dados, né? Você tem que fazer outros skills, né, para surfar no mercado financeiro. Então eu vejo muito, até com o Gustavo, por exemplo, o próximo passo do mercado financeiro necessariamente passa por digitalização, passa por tokenização, né? Se for pensar, lógico que a gente não vê isso ainda, mas tem alguns bancos, operações, né, que estão negligenciando, que estão ainda distantes desse tema. Certo. Outras já estão saindo na frente. Então, quem souber trabalhar isso com todas as habilidades e com a parte digital da economia, né, pensar que daqui muito em breve, não sei quão rápido vai perder validade, mas daqui a pouquinho a gente tem o Drex, né? E o Drex vai mudar completamente nossa economia, né? E o Banco Central está saindo muito na frente, né? E é muito vanguardista, o Banco Central estimula muito isso. Então, quem souber explorar isso, acho que vai dar muito bem como empresário, como empreendedor, como profissional. Um projeto pessoal que você ainda quer realizar? Um projeto pessoal... Pô, aí você me pegou agora, hein? Eu acho que assim, deixar legados, né, para as próximas gerações, né? Então, por exemplo, eu acho que o caso da BMC, eu acho que já é um caso, eu falo assim, pô, eu construí uma história, né? Espero que ela se perpetue por 10, 20, 50, 100 anos, né? Mas a história já foi construída, né? Agora, deixar o legado que, de fato, na parte de advisor, de consultoria de investimentos, de wealth, né, dá para fazer e participar ativamente dessa revolução, né? Então, acho que primeiro foi o sistema financeiro tradicional, depois, de fato, algumas plataformas, principalmente acho que destaque para a XP, fez um trabalho fantástico de desbancarizar, né, de trazer assessoria de investimentos, né? Acho que já foi feito, ainda tem espaço para crescer, mas grande parte já foi feito. Mas a gente ainda está num momento de 1 a 10, eu acho que a gente está no 1 ainda, da parte das consultorias de investimentos independentes, né? Então, daqui a 2, 5, 10, 15 anos, fala assim, pô, quais foram as pessoas ou players que ajudaram a construir esse mercado de consultoria independente, de advisor mesmo? Cara, eu quero ter o meu nome lá, né, independente do tamanho, mas a galera lembrar, falar assim, ó, esse cara contribuiu com isso, esse com isso, e eu estava lá contribuindo de alguma forma nessa construção, né? Pode ter certeza, cara, você tem contribuído muito aí nos últimos anos. É verdade. Tem mais, Paulinho, isso aí? Não, é isso aí. Para quem quer saber mais do seu trabalho, Marco, passa aí teus canais de contato, quem que pode acompanhar aí, por onde acompanhar aí tuas publicações, os teus posts e tudo mais. É só, lógico, pela BMC News, né, pessoal? Vejam lá a BMC News, deixem ligada lá, deem audiência, né? Mas é 100% gratuito, né? Então você pode ver no YouTube, pode ver no... Deixa nos escritórios, dá pra ver pela gente, televisão, dá pra ver pelo deixar YouTube. claro, hein? pelo Nós Profit. apoiamos a BMC News aqui, hein, galera? Então, Nós apoiamos a BMC News. deixa ligado lá, vai dormir, deixa ligado, né? Mas os meus canais são sempre iguais, são Marco Saravá Lê, 2LZ, tudo junto, né? Instagram, Twitter, X, né? YouTube, tudo você vai achar com esse mesmo nome. E agora eu tô também investindo no TikTok, né? Você vai ver coisas legal, hein? exclusivas Uma lá no boa TikTok. sacada. E para quem quiser saber sobre a MSX? Também, msxinvest.com.br, tá? É só marcar uma reunião, enfim, um bate-papo, a gente está 100% à disposição. Legal. Show. Se você quiser deixar uma mensagem final aí, fica à vontade aí. Então, eu acho que tanto como cliente, como profissional de investimentos, eu olharia com muito carinho o segmento de consultoria de investimento. Vou fazer uma conta aqui simples, tá? Vamos supor que hoje, tá, não são números exatos, isso tanto para o cliente, ou seja, tem espaço para crescer, como para o profissional, né? Vamos supor que hoje tenham 30 mil assessores de investimentos, né? E tenham 2 mil ou 3 mil consultores de investimentos, tá? Vamos supor que 10% desses assessores virem consultores de investimentos, porque o cliente está migrando, porque o cliente está querendo conhecer. Pessoal, necessariamente, acabamos de fazer uma conta que o business de consultoria, ele não vai ser o maior, nem vai ser gigante, mas ele tem potencial muito claro de crescer pelo menos 100% ao longo dos próximos 2, 3 anos. E ele vai passar de 2, 3 mil consultores para 6 mil consultores. Então tem muito espaço para crescer.
é uma revolução que já aconteceu na Europa. Até a gente atende de vez em quando alguns clientes brasileiros que estão nos Estados Unidos. Pessoal, nos Estados Unidos está quase virando sinônimo também. O cliente já sabe o que é um fee-based, já sabe o que é uma cobrança. Tem os custos logo das operações e tal, mas sabe, ele pergunta, pô, mas quanto que fica o seu trabalho? Como um trabalho de uma advocacia, como outros trabalhos, né? A gente precisa ser remunerado, mas é um trabalho que está 100% alinhado, 100% transparente, e eu acho que é uma jornada que não tem mais volta. A gente só não sabe qual que vai ser o tamanho, se ele vai ser 5 mil consultores, 10 mil consultores ou 50 mil consultores, na minha visão, vão viver, né, concomitantemente, né, os dois, mas eu vejo um espaço para crescer, e principalmente para você que está escutando, que busca essa carreira como profissional. Né? Então tem muito espaço para pelo menos dobrar de tamanho ao longo dos próximos anos. Né? Então, interessante essa isso. é a minha... Tem muitas oportunidades aí. Boa. Com certeza. É isso aí, infelizmente acabamos, chegamos ao fim de um episódio agora que fica marcado aqui no Advisor Talks. Primeira consultoria que entrevistamos, né? Só tínhamos entrevistado agente autônomos, assessor de investimentos, a primeira consultoria. É bom que aliás você também tem um assessor, trazer né? junto, né? Então você também tem uma assessoria e também tem uma casa de research. Então a primeira consultoria, a primeira research entrevistada nessa temporada. E lembrando, em novembro, terceiro congresso internacional dos profissionais do mercado financeiro, né? Advisor Talks. E quem quiser saber mais aí já acompanha no site Advisor Talks. Inclusive esse episódio aí logo em breve já está com vocês. Isso aí. Bom, queria aproveitar esse momento final que agradecer a presença aí. Um minuto. Agradecer a presença do Marco aqui. Até do quando Gustavo. é entrevistado, quem entrevistado? O que eu acho que foi um momento muito legal hoje, né? Porque acho que há uns 2, 3 anos atrás e tal, acho que uns 2 anos atrás, eu já vi algumas iniciativas do Marcão nos canais de comunicação e tal, né? E é muito interessante, 2 anos depois você está aqui sentado, batendo papo comigo aqui no estúdio da Anambu e tal. E é muito legal isso, entendeu? Você vê que às vezes a gente tem um objetivo, né? Você tem que correr atrás dele, né? A gente queria fazer, no ano passado, a gente queria fazer um evento, a gente queria estar dentro da BMC, nós corremos e fomos atrás e conseguimos fazer o evento, né? Então, assim, para você conseguir uma coisa, né? Basta você montar um plano e correr atrás dele, né? Acho que isso serve para tudo. Então, hoje acho que é um dia muito especial aqui pra gente, né? Sem dúvida. Receber você aqui dentro da nossa casa, do nosso escritório e para esse bate-papo. Foi muito bom. Muito obrigado, muito gentil pelo convite. Isso aí. Um dia histórico aí. E para você que ficou com a gente até agora, deixa o seu like, curte, comente, compartilhe, manda umas perguntas aí que o Marco responde depois, entre a meia-noite e as 4 da manhã. É isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. Obrigado. Um abraço. Valeu, pessoal. Valeu.